Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Vamos bater um papo sobre propósito de alma, que é um tema bem interessante e que no processo de expansão da consciência passa a ter um valor especial para nós. Primeiro, para entender o que é propósito, que tem um conceito bem definido, que é servir ao todo, servir a um bem maior, servir à unidade. Fala sobre amor, quando nós deixamos de olhar para as nossas necessidades apenas e nós passamos a olhar para as necessidades dos outros. Então, nós encontramos um equilíbrio, que as nossas necessidades são importantes, mas o outro também precisa dos nossos dons, talentos, com o propósito de crescimento, de expansão da sociedade. Então, nós temos aqui o conceito. Propósito é isso, é servir a um bem maior, com a intenção de evolução. Mas a dúvida que fica é como, né? Como que eu vou servir ao todo? O que eu tenho de único, de especial, quais são os meus talentos para ajudar a humanidade? Como que eu posso colocar esse propósito em movimento? Para nós chegarmos à alma, porque é a alma que tem essa resposta, para nós chegarmos nesse nível de consciência, nós precisamos trabalhar a personalidade encarnada, que são as nossas raízes. Nós precisamos trabalhar a nossa ancestralidade, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios. Nós precisamos fazer esse alinhamento principal para chegar lá na alma. Nós precisamos desse alicerce, nós precisamos dessa estrutura. Então, quando nós falamos de personalidade, nós falamos também dos transtornos de personalidade, das máscaras que nós usamos para proteger o nosso ego ferido. Mas que essas máscaras parecem mais como uma armadura, velha, enferrujada, pesada, que tem espinhos que nos machucam. Não machuca só o outro, nos machuca também. É cansativo, sabe? Você quer fazer alguma coisa e a armadura tá lá, a máscara tá lá, não é quem você é de verdade, que tá se relacionando com as pessoas, que tá se expressando, que sai no mundo para viajar, para buscar emprego. É a dor que está indo fazer tudo isso. Então, quando nós falamos sobre propósito de alma, sobre servir ao outro, nós falamos sobre amor incondicional. Mas, quando nós estamos no medo, que é a sobrevivência, né, você está ali lutando para sobreviver. Você está ali em numa luta com forças invisíveis, com memórias antigas. Seu sistema nervoso central está desregulado. Né? A gente já está falando na parte biológica, porque o processo de expansão da consciência é biológico, não é apenas espiritual. Nós estamos vendo aqui o corpo biológico. Aí, quando nós falamos de expansão da consciência, de processo espiritual, nós pensamos no campo áurico além da matéria. Mas a matéria entra. É importante nós cuidarmos bem do nosso corpo físico, porque nós vamos se expandir a partir disso aqui, ó, carne, músculos, pele, ossos, nossos órgãos.
Então, por isso que é importante nós trabalharmos mudança química do nosso corpo. Toda cura é uma mudança química. Faz novas ligações, novas conexões neurais, novas sinapses. Vai liberar neurotransmissores diferentes, vai mudar a química do seu corpo. Se você estava mais estressado, com muito cortisol liberado, muita adrenalina, você vai relaxar, você vai ter uma ativação maior de ocitocina, vai regular a dopamina para a dopamina natural, para você sair do imediatismo. Então é um processo biológico. Esse processo biológico vai te ajudar a encontrar calma, paz dentro de você. Então nós fazemos sim um processo de meditar para acalmar a parte física, mas nós também fazemos o processo inverso, que é cuidar da parte física para se acalmar e a meditação ter mais efeito. Então nós trabalhamos os dois lados. É um processo em conjunto que nós vamos unindo, nós trabalhamos unidade e não separação. Então essas máscaras que vêm do ego ferido, essas memórias, pode nos deixar num modo mais fechado, sabe? Esse modo mais fechado não nos permite ver com clareza o outro como o ser que ele é, o ser real. Até porque, assim, é aquela lei espiritual, é uma perspectiva. Se eu não consigo ver em mim, como que eu vou ver no outro? Se eu não consigo reconhecer a minha luz, o amor que está em mim, se eu não consigo reconhecer meu valor intrínseco de simplesmente ser, como que eu vou enxergar isso no outro? Então, nós precisamos enxergar o nosso valor primeiro. Por isso que é importante trabalhar essas máscaras. Porque as máscaras vão ter um conjunto de crenças, valores e princípios baseados nas memórias de dor, nas memórias de medo, desse excesso de defesa, né? Que as máscaras, a armadura, está muito ligada à luta, né? Luta e fuga do sistema nervoso mesmo, é do nosso corpo, que você olha para o outro ali, ativa aquela memória antiga e você já está na defensiva. Nossa, o outro tá me criticando devido a mim, devido à minha incapacidade, à minha insuficiência, à minha inferioridade. E na maioria das vezes, assim, na grande maioria das vezes, não é nada disso. O outro às vezes nos critica porque tá doendo nele. É uma questão com ele. Ele não tá conseguindo perceber, ele que tá vibrando nesse modo. Então, para servir o propósito da alma, para você colocar esse propósito em movimento, é importante compreender e separar o que é seu e o que é do outro. Se o outro está criticando, tem alguma coisa ali com ele, você não levar para o lado pessoal, você enxergar como ele realmente é. Aí aqui entra fazer o processo de individuação, que é primeiro você se conectar com a sua estrutura encarnada, é o seu ser individual, que a consciência da alma é uma consciência coletiva. Por isso que o propósito é servir a um bem maior ao todo, é uma mente coletiva, entende? Só que para você chegar nesse nível, você precisa aprender a separar a sua dor da dor do outro. Porque quando nós estamos na máscara, na dor, nós confundimos, nós misturamos as dores. Então, nós fazemos uma transferência. Então, alguém que aparece à nossa frente, mas que tem algo parecido, por exemplo, com o nosso pai, que nós não trabalhamos lá atrás ainda algumas memórias. Nós podemos transferir o desejo, às vezes, de ter amor daquele pai e acreditar que aquele homem é o homem da nossa vida, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu encontrei o meu príncipe encantado, é a minha alma gêmea. Mas
é uma projeção, é uma transferência da minha falta paterna. E nós fazemos isso, gente, várias vezes. Então é importante você ter consciência disso, que pode fazer essa transferência. Você não está vendo o homem real na sua frente. Você está vendo uma projeção, um eu ideal, um pai ideal da sua criança que está ali. Você está vendo outra coisa. Então é importante você olhar para as suas dores, para entender a sua busca, as suas buscas internas, para cobrir as faltas do passado. Se faltou carinho da mãe, faltou proteção do pai, atenção, né, da sua família, e você está ali projetando, transferindo para outras pessoas, para amigos, relacionamento afetivo, para o trabalho, em grupos que você participa, enfim, você ter consciência disso. Você não precisa estar perfeito, sabe? Chegar num ponto assim, eu não misturo mais nada, agora eu consigo separar bem. Você não precisa estar 100%. Basta você estar consciente que existe uma falta, que existe uma transferência, existe um padrão que você busca a aceitação, o amor daquele pai, daquela mãe. Porque quando você vai colocar o propósito em movimento, quando a sua alma te guia, falando assim, olha, você é uma mulher e vai ensinar como dirigir trator. Eu sei que tem mulheres que fazem coisas incríveis e eu tô dando um exemplo aqui que é algo incomum na sociedade, né? Mulher ensinando a dirigir o trator. Aí, se você não curou isso ainda dentro de você, essa questão de faltas, se você ainda busca validação, amor dos seus pais, quando você colocar a plaquinha, né? Olá, me chamo Maria e estou ensinando as pessoas a dirigirem o trator. E vier a primeira crítica, você pode transferir aquela crítica como se viesse do seu pai e da sua mãe. E quando vem dos pais, nesse modo transferência, tem um peso maior. Sabe? Quando você está nesse modo de transferência, de projeção. Porque mexe em memórias antigas, memórias primitivas, da sua infância, em que você era totalmente dependente deles. Então, fica mais suscetível a você misturar uma coisa com a outra. Misturar a crítica, porque você está ensinando as pessoas a dirigirem trator, com a falta, a crítica às vezes da sua mãe, a falta de presença do seu pai, às vezes que seu pai prometeu que ia te dar algo e não deu. Então, é importante você ter consciência. Já é um primeiro passo. Então, um outro ponto importante é você ficar atento com essa questão de olhar para fora, porque isso pode te confundir. Nós estamos falando aqui de crenças, valores e princípios, né? Que eu falei que tem esse conjunto, que as máscaras, a personalidade vai ter, e o nosso eu mais profundo, o nosso eu superior vai ter também, a alma vai ter o seu conjunto. Então, pode ter uma mudança, porque é com base na consciência que nós temos. Então, nós temos a personalidade encarnada. Eu tenho um desenho aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui nós temos as dimensões. Nós estamos em uma matriz de tempo de 15 dimensões. 3 dessas dimensões é o campo de luz primal, é o campo de antimatéria. Da 12ª dimensão para baixo, nós temos a matéria. E dentro dessas 12 dimensões, nós temos lá em cima, nas dimensões mais elevadas, é a pré-matéria. É bem sutil e vai densificando.
Então, eu coloquei aqui só apenas 6 dimensões para ficar mais fácil, que cabe aqui na folha. Mais fácil a gente conversar. Mas isso aqui vai crescendo lá pra cima, tá? É importante que você saiba. Então, aqui na primeira dimensão, nós temos uma dimensão que é subdividida, tem subbandas de frequência. São 12 subbandas de frequência. E dentro dessa divisão, nós podemos falar que existem aqui a banda ultra baixa, a baixa, a alta e ultra alta. São as frequências. Na segunda dimensão vai replicar a mesma coisa, a terceira e assim por diante, tá? Essa divisão de frequência ultra baixa, baixa, alta e ultra alta. Aqui na primeira dimensão, nós temos o subconsciente, que é onde que ficam as programações. Que nós temos a nossa raiz, a nossa base, que é a nossa estrutura. Para subir aqui, nós precisamos de uma boa estrutura. Que é aqui que nós vamos programar a nossa mente, o inconsciente e o subconsciente. É aqui que nós vamos fazer o processo e que vai transferir aqui para a parte que a gente vai chamar de instinto, é o emocional aqui. Então, o que está programado aqui vai ajudar a curar o que está aqui e vai subindo. Então, aqui nós temos o subconsciente, o instintivo emocional, aqui nós temos o racional, é o ego. Então, o ego ferido aqui é o que nós falamos de um bloqueio que tem nessa banda de frequência, aqui na terceira, que criou uma separação entre a frequência ultra alta da terceira dimensão. A terceira dimensão aqui, mas a parte ultra alta e a quarta dimensão, essa parte é o que nós chamamos de eu superior, ou eu mais profundo, que é uma ponte de conexão com a alma, vai conectar com a estrutura da alma. A estrutura da alma nós temos a quarta dimensão, mente astral, a quinta dimensão, mente arquetípica, a sexta dimensão, mente angélica. Então, aqui nós temos a estrutura da alma, que é uma mente coletiva. É uma mente mais expandida que a mente que está aqui da personalidade encarnada. Então, aqui nós temos um conjunto de crenças, valores e princípios com base na nossa consciência. Que quando nós não estamos nos conectando com essa estrutura aqui da alma, com o eu superior, com essa parte, nós estamos mais materiais. Então, nós temos, né, o que é uma crença? É aquilo que eu acredito. Então, nós falamos assim, por exemplo, eu acredito que preciso de dinheiro para ser feliz. É uma crença limitante, né? Porque você está condicionando a sua felicidade a algo material. Aí, quando você fala assim, eu acredito que o dinheiro vem fácil. Eu acredito. É uma crença que expande, é uma crença que impulsiona. Que o dinheiro vem fácil, não importa X fatores externos ou internos. Você acredita que é algo natural de estar aqui, que é um fluxo que acontece. Então, isso vai te ajudar. Então, nós temos aqui crenças, né? Exemplos de crença. Aí nós temos os valores. O que são valores? Valores é quando nós falamos assim: eu valorizo produtos que sejam orgânicos, que não sejam testados em animais. Ou seja, eu tenho uma prioridade. A minha prioridade é preservar a natureza. Eu valorizo a preservação da natureza. Você pode falar assim também: eu valorizo estudos.
para mim é muito importante estudar. Para mim esse é um bem, assim, dos mais importantes que nós temos. Nós temos que estudar. Então, eu priorizo os estudos, investir em estudos mais do que investir em comprar roupa. É um valor. Aí vamos supor que você está casado ou casada com alguém que valoriza roupa ao invés de estudo. A pessoa tem esse valor de estar apresentável. A pessoa acredita. Você vê que crenças e valores vão estar conectados e vão conectar com os princípios também. Tudo isso tem uma conexão. E aí tem a diferença é que crenças é aquilo que eu acredito, que nós podemos mudar essas crenças, faz um processo de reprogramação, que podem ser crenças limitantes, né, ou não, enfim. Os valores vão ter um peso maior, que é aquilo que eu valorizo, eu dou valor. Então tem um peso maior do que na crença. E os princípios já é um peso maior ainda, porque está ligado a leis universais, a, a leis maiores. Então, nós temos um peso maior também. Então, você pode falar, igual você está no relacionamento, né, como eu estava falando, com alguém, você valoriza estudos e a pessoa valoriza roupa, porque ela acredita que estar apresentável abre caminhos. E você acredita que ter estudo, ter conhecimento abre caminhos. Isso pode dar problema numa relação? Pode dar, tá? É o que mais acontece. Porque na hora de dividir ali o dinheiro da família, você quer investir nos estudos do Joãozinho. E a outra pessoa quer investir em roupa pro Joãozinho. Em corte de cabelo, em outras coisas. E você tá ali, não, é estudo. É estudo. E a outra pessoa, não, é roupa. É a aparência. Então, isso é importante você observar quais são as suas crenças, que é aquilo que você acredita. É simples, é só falar assim, eu acredito que. Tarararararara. Aí você vai escrever. Quais são os seus valores? Eu valorizo autocuidado, autoimagem, autoconhecimento, espiritualidade, a natureza. Eu valorizo o descanso, eu valorizo a família. E princípios? Aí já tem os princípios que são mais universais, mais leis espirituais, aquilo que é importante para você. Os seus princípios podem ser, por exemplo, meu princípio é o amor ao próximo, é a caridade, é não fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. O meu princípio é o equilíbrio, é dar e receber em equilíbrio. Aí você vai escrever os seus princípios. E como nós temos aqui mentes, porções da nossa identidade, né? Aqui nós temos identidades, porções, pontes de conexão entre o eu encarnado e a alma. Esse conjunto de crenças, valores e princípios podem ir mudando com o tempo. E com isso, o que acontece? Às vezes nós estamos em uma sociedade, eu falo de sociedade de trabalho mesmo, contrato. Você é sócio de alguém numa empresa que as crenças, valores e princípios não tá dando certo, não tá batendo, porque você mudou. Hoje você não acredita mais no que você acreditava um tempo atrás. A empresa precisa fazer mudança e a pessoa tá resistente. Então, talvez isso esteja te incomodando, por exemplo. Você vai ter que sentar, conversar, avaliar, fazer uma autoavaliação interna. Isso pode valer no casamento, em carreira. Às vezes você é funcionário de uma empresa que as crenças, valores e princípios estão em desarmonia, não estão coerentes. Você prioriza algo na sua vida, tem algo mais forte no seu coração que a empresa que você trabalha não valoriza. Então, nós temos em sociedade, carreira, amizade, no casal também, marido, né, e mulher, essa questão de o que vocês priorizam, quais são os valores, os princípios
da família, né? O que tá coerente, o que não tá. Então, quando nós olhamos demais para fora, pode nos confundir, porque se você não alinhar as suas crenças, valores e princípios, você não ter certeza, clareza disso, a rotina pode ser insustentável. Porque você olha para fora e fala assim: nossa, fulano tá fazendo algo ali que eu gostaria de fazer. Ele tá tendo um resultado que eu gostaria. Mas e a rotina dessa pessoa? Vamos colocar um exemplo simples. Você tem como valor a família. Para você é muito importante ver o crescimento dos seus filhos. Você quer estar presente nas comemorações com a sua esposa, com seu marido. Só que aquela rotina, a rotina daquela pessoa que você está modelando, que você faz como um espelho ali, um direcionamento, uma inspiração para você chegar lá. Sabe? Aquela pessoa não tem família. Assim, não consegue ter tempo com a família. A pessoa tem família, né, aliás. Ela só não consegue ter tempo. Ela não tem o mesmo valor que você, ou às vezes até tem, mas por conta da rotina dela, esse valor não está sendo praticado, não está tendo tempo com a família. E aí é importante você ter essa percepção para você colocar na balança e pesar, sabe? Será que tudo que eu vejo fora vale a pena para mim? Eu querer modelar aquilo, eu me inspirar naquilo, porque pode ser completamente diferente fora, sabe? Quando nós vamos nos relacionar com as pessoas. Aqui na internet mesmo, é muito difícil chegar aqui e ficar falando de fracassos, das coisas ruins, das dores, sabe? Ficar focado na gente mesmo. E, e nem é uma questão de, eu vou esconder isso, eu tenho vergonha, não quero me abrir. É simplesmente porque quando a gente chega aqui, a gente quer passar algo neutro para você fazer, sabe? Focar em você, né? No que eu posso te oferecer. Qual que é o meu melhor para te dar? E pode ser que tenha dias, sim, que eu chegue aqui contando, olha, aconteceu algo triste comigo. Eu pensei que seria de um jeito e foi de um jeito completamente diferente. Me trouxe dor, né? Me trouxe angústia. Mas esse tipo de vídeo, ele é mais raro de acontecer. E não é por maldade, é realmente por direcionamento ali do que eu posso te dar o melhor que eu posso oferecer, tá? Tô dando um exemplo, assim, de criação de conteúdo, de coisa que eu faço, de chegar aqui, trazer um conteúdo que eu fiz, um resumo, com o melhor que eu posso te oferecer para você colocar em prática, para você, se fizer sentido, para você crescer. Então, nem sempre ficar falando de mim aqui vai te trazer crescimento, entende? Então, é essa percepção, que não é por maldade, sabe? Realmente como que a vida acontece. Então, tem dias que realmente a gente compartilha e tem dias que a gente não compartilha os nossos tropeços. E por conta disso, né, por conta de ser algo que vai acontecendo, você vai compartilhando o seu melhor e enfim, você que está do outro lado, às vezes não vê as consequências que nós estamos tendo que lidar. As consequências de escolhas de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, quando nós falamos sobre propósito de alma, sobre você conectar com a sua alma, nós falamos sobre isso também, sabe? Você sentir, você não se comparar. Porque uma coisa é você estar vendo isso aqui. Uma outra coisa é você passar pelo processo. Então, nem sempre a grama do vizinho é mais verde. Até porque, se você ver mais verde, todo dia mais verdinha, 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 às vezes seja uma grama artificial.
sabe? É uma máscara. E nem por maldade, é simplesmente porque é, tem coisas que não vem ao caso a gente compartilhar, né? De forma geral. Tem coisas que são bem pessoais. Então, quando nós falamos de propósito de alma, nós falamos sobre algo que só você vai encontrar, tá? Essa questão de alguém de fora te falar assim, olha, o seu propósito de alma é esse aqui, a sua missão é essa daqui. Toma cuidado com isso, tá? Nesse ponto aqui, eu vou até compartilhar, porque eu já fiz isso, de falar sobre o propósito de outras pessoas e eu colhi consequências. Eu tive consequências. Por fora, quem olhava parecia muito bonito, parecia que eu estava bem. Mas se olhasse por trás dos bastidores, eu não estava bem. Eu estava mal, eu não entendia o porquê que eu estava me sentindo mal. E até eu descobrir isso, né, quando veio a percepção, eu parei de fazer esse tipo de coisa. E tive que lidar com as consequências. Eu tive que fazer mudanças, fazer neuroplasticidade, porque tava um caminho muito viciado, sabe? De falar o que o outro tem que fazer, de direcionar o outro nesse sentido de o seu propósito é esse aqui, algo muito pessoal, não, que é diferente de dar o conceito, tá? Uma coisa é explicar o conceito, explicar que existe um caminho, como você vai fazer, o que você vai curar. Outra coisa é você falar assim, o seu propósito vai manifestar com as mãos, com os pés, com isso, com aquilo. É diferente. Então, é importante você separar essas coisas, tá? Sobre a resposta muito direta ali, ou o direcionamento para você descobrir, né, enquanto você traz conceitos para a pessoa descobrir, para a pessoa crescer, é outra coisa. Você está abrindo para o livre-arbítrio. Agora, quando fala, o seu propósito é com os pés, é com as mãos, pode influenciar no livre-arbítrio. Então, quando nós falamos sobre propósito de alma, nós falamos sobre respeitar a liberdade das pessoas. Por isso que está conectado ao amor incondicional, a você desejar que o outro seja livre. Então, assim, algo que eu passei, que isso eu vou compartilhar aqui, que nós temos que ter cuidado com os sinais do universo. Porque, assim, a espiritualidade, gente, é muito encantadora. E realmente é, porque você começa a ver as coisas ali e se fica, assim, até em um estado de fascínio. Tipo, nossa, né? Que interessante, que legal isso. Só que nós temos que tomar cuidado para não ficar muito fixado nisso, sabe? Ficar ali com um ponto de fixação. Exemplos. Quando aparece pena, né, que é um sinal, quando aparecem os números iguais, as horas iguais, o número repetido, e você fica condicionando a isso. Quando você fala assim, alma, me mostra um sinal de um direcionamento sobre o que eu tenho que fazer, como que eu vou colocar o meu propósito em movimento. E logo você vê ali, por exemplo, um 1111. E aí você vai buscar a mensagem dos anjos 1111. E tem uma mensagem realmente muito bonita, tem um direcionamento ali. E você começa a seguir isso de forma impulsiva, sem passar pelo racional, isso pode se tornar algo aprisionante ao invés de libertador. Pode alimentar máscaras ao invés de tirar as máscaras. Pode aumentar couraças, porque você vai viciando naquilo e sempre quer mais e mais e mais, e isso vai tomando muito tempo do seu dia. Então, assim, pode acontecer de aparecer uma pena, alguma coisa ali, como realmente um sinal do universo? Pode aparecer, assim como os números iguais. Mas, gente, não é todos os dias. Não é toda hora. Tipo, quando eu tava nesse lugar, assim, bem fixado,
era toda hora, era de hora em hora, era tipo 9 9, 10 e 10, 11 e 11, 12 e 12. E isso tava mais me consumindo do que me libertando. Porque eu passava muito tempo presa a isso e condicionando as coisas. Porque quando chega nesse ponto de exagero, de desequilíbrio, é como se a gente fosse uma mensagem inconsciente do nosso cérebro, é como se nós fôssemos o centro do universo. Tipo assim, tá movimentando tudo ao meu redor por mim, sabe? E isso vai inflando o nosso ego. Então, o que eu posso compartilhar aqui para te ajudar é que ficar atento a isso, porque para chegar à alma é o oposto de inflar o ego. É você direcionar o ego para colocar a serviço da alma. Porque o ego em si é a parte racional. Só que o ego inflado é o ego ferido que se vê no centro do universo, que se vê superior, que se vê no direito de controlar a vida das pessoas ou de controlar completamente a própria vida, sabe? No sentido de como as coisas vão acontecer, no tempo que vai acontecer. E quando a gente fala sobre cocriação, sobre propósito de alma, nós falamos sobre tempo divino, sobre confiar, sobre deixar o divino trabalhar, a alma trabalhar. Fala sobre você se permitir receber. Porque quando nós estamos nessa postura de excesso de controle, nós estamos o que? Trazendo para nós. E esse movimento de sempre trazer, 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 nos machuca, porque traz um desequilíbrio. Então, tem coisas que nós trazemos para perto de nós, mas nós precisamos também baixar a guarda para receber. É o equilíbrio, tá? É esse ponto de equilíbrio. Então, nós temos que ficar atentos a essa questão de ficar fixado nesses sinais, em ficar nessa postura de que tudo é um sinal de que tem algo ou de errado comigo ou que eu estou no caminho certo. A alma, ela tá muito mais conectada ao sentir, ao saber, a algo interno do que algo externo. É algo assim, por exemplo, você vê que com esses caminhos que foram criados, né, de ferramentas ali, de exagero de ferramentas, é algo que eu vou trabalhando, eu continuo trabalhando. Hoje eu tava subindo vídeos e demorando. E eu, gente, tem algo. O que tá acontecendo? Comecei a pensar, né? O que tá acontecendo que tá demorando? E aí veio uma vozinha assim do passado, um fantasminha do passado que começou a implantar dúvida. Ai, se tá demorando é porque não é pra ser. Aí eu meio que espantei o fantasminha. Oxô, sai pra lá, parecendo que a velocidade da internet eu manipulo, sabe? Eu que conduzo a velocidade da internet. Se se um vídeo não tá subindo é porque tem alguma coisa de errado comigo. Às vezes é só o aparelho que, entende? Tá cheio, cheio de arquivo, eu preciso fazer uma limpeza. Não é o que eu falei, não é um castigo pelo que eu fiz. O mundo não gira ao meu redor. É algo que acontece. Então, o propósito de alma, ele conectado a este ponto, a este lugar em que você conecta com o universo, com o cosmos dentro de você. Que você não precisa dessa afirmação externa constantemente, que você precisa de números repetidos todos os dias, ou de penas, ou de alguma coisa, alguém que te comprove isso todos os dias, alguém reafirmando isso para todos os dias. A alma está muito mais conectada com a fé, com a confiança no processo, que existe um tempo divino, existe um tempo para as coisas fluírem, que tá tudo bem. Se o vídeo tá demorando para subir, tá tudo certo. Eu confio no que eu falei, eu confio no meu amor, e eu sei que eu sou o ser humano, eu sei que eu posso errar e tá tudo bem. Então, é mais neste ponto, tá? E isso que eu tô falando, dessa questão de controle, né, de querer controlar o propósito do outro, o caminho do outro, o que vai acontecer com ele, ou o excesso de controle, de autocontrole,
o que acontece comigo, que não pode acontecer comigo, né? Coisas assim que as feridas emocionais nos trazem isso, desse ponto. Poxa, que injusto, né? Por que eu me esforço tanto e demora para mim? Por que estão conspirando contra mim? Isso está conectado às feridas e nós precisamos acolher a dor da nossa criança, tá? A resposta está na criança interior, a resposta está na conexão com o divino, com o sagrado, com o seu eu mais profundo, está no desenvolvimento, na evolução de virtudes, como desenvolver a fé, que eu falei aqui, como perdoar, se perdoar, sabe? Perdoar as pessoas. Quando nós estamos com essa criança interior ferida, nós podemos ficar vingativos. E esse movimento de vingança é o oposto do propósito da alma. Que o propósito da alma simplesmente doa, simplesmente ama. Incondicionalmente, sem apontar dedo, sem falar assim, eu não vou te dar isso aqui não, porque você não merece. Sabe, que é a coisa de vingança. Então, é importante nós perdoarmos, aprender a perdoar. E lógico que isso, gente, com o tempo. Não precisa ser 100%. É você estar consciente que o perdão vai te aproximar da sua alma. E eu falo o perdão no sentido de humildade, que é no sentido que você pensa bem da pessoa, que você libera a pessoa, que você sai daquele ponto de fixação, de ficar buscando aquele pai que faltou com você, a mãe que faltou com você. Você libere essas pessoas, sabe? É um processo mais de liberação do que você chegar e falar, eu perdoo você. Porque às vezes o só falar, ele tá muito relacionado ao orgulho, ao medo, à resistência, sabe? A querer controlar as coisas, a querer provar as coisas. Então é muito mais sobre um movimento interno, é muito mais sobre uma liberação interna do que falar. Eu perdoei fulano, eu perdoei ciclano. É cicrano, até o certo. Que eu aprendi, eu acostumei a falar ciclano. Mas isso é o de menos. Então, trabalhar novos comportamentos, novos padrões de comportamento. Tá? Isso vai te aproximar da alma. Que é você perceber aquilo que está sendo nocivo para você e para outras pessoas, né? É o que não tá te fazendo bem e mudar esse comportamento. E esses novos padrões de comportamento, entre até padrões de pensamento, sobre como você pensa a respeito das pessoas, e também fala sobre você tomar água, né, se hidratar, ter uma alimentação mais saudável, mudar hábitos de alimentação, fazer exercícios regulares. A gente não precisa ser todos os dias, mas manter uma constância assim de 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, e começar aos poucos, sabe? Porque se você implanta um novo comportamento muito rápido, muito uau, assim, muito exagerado, a tendência é que você não consiga sustentar. Então tem que ser aos poucos. Comece nem que seja 2 vezes por semana exercícios regulares, exercícios físicos e sono de qualidade. Água, alimentação saudável, os exercícios regulares, sono de qualidade, esses 4 elementos é o básico para você trabalhar a criança interior, trabalhar as emoções, expandir a consciência. Porque esses 4 elementos, nós estamos falando de química. Quando você regula o seu sono, quando você sai de manhã para ver o sol, sai de casa, você toma um solzinho, vitamina D, você tem essa vida diurna, faz exercício, faz as coisas, trabalha, tem um horário para dormir, tem uma rotina de reduzir eletrônicos à noite, de deixar o ambiente mais propício para dormir, luz amarela, sabe, aquela coisa mais relaxante, mais calminho, isso vai liberar neurotransmissores, sabe, para você se sentir bem. Neurotransmissores é combustível, é alimento, é energia, para você
se sentir bem com você, ter energia pra fazer as coisas, sabe? Pra fazer a mudança que você quer fazer na sua vida. Fazer a meditação, né? Meditar é abrir espaço para esse novo chegar, para essas novas crenças, novos valores, novos princípios que a alma vai te apresentar. Alinhar os chakras, que as dimensões estão conectadas aos chakras. As cores das bandas de frequência, tá vendo? Tem as cores dos chakras. Base, sacro, plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho. E aqui vai ter a sétima dimensão, coronário, violeta. E tem outros chakras também mais elevados. Então, trabalhar os chakras é trabalhar a troca de energia das dimensões. É o extrair e transmitir energia das dimensões. Então, alinhar os chakras vai te ajudar também, tem esse cuidado energético. Sair do controle, que é o processo de tirar as máscaras, você trabalhar essa questão de controle. E esse sair do controle, gente, não é ficar completamente descontrolado e essas coisas não, tá? É sair do controle no sentido mesmo de buscar um equilíbrio. Porque tem coisas que nós podemos controlar e tem coisas que nós não podemos. Nós não podemos controlar o que os outros pensam de nós, o que os outros sentem. Nós não podemos controlar aquilo que depende de fatores externos. O que nós podemos equilibrar, né, que é um controlar e suave. Nós podemos controlar os nossos comportamentos nocivos, nós podemos criar uma rotina de disciplina, em equilíbrio. Então, são pequenas doses de controle saudáveis, tá? Esse controle nocivo é quando nós estamos, assim, excessivamente nos cobrando, nos punindo, perfeccionismo e não consegue descansar, quer controlar resultados. É nesse extremo. Então, tem coisas que realmente nós direcionamos, tá? Então, esse é mais um equilíbrio, assim, o direcionar, o deixar fluir, ter uma rotina, ter uma disciplina, mas trabalhar junto a flexibilidade, tá? É o meio do caminho. Tá? Então, quando nós falamos sobre sair do controle, pensa nos extremos. Então, você vai caminhar aqui para o centro, para o caminho do meio. E ter paciência. Tá? Ter paciência no processo da tirada das máscaras, na confiança que a sua alma está com você, está te guiando, é a sua consciência mais elevada e que aos poucos as coisas vão se encaixar, que você vai descobrir o como fazer acontecer, entendeu? Como servir aos outros através do amor. Confiar que você tem capacidade, que todos nós temos, todos nós, sem exceção, temos capacidade. É mais uma questão que de tempo, sabe? Tempo divino, abertura, são vários fatores, mas no final das contas, quando nós falamos de propósito de alma, nós falamos em unidade, que nós todos fazemos parte da unidade, nós fazemos parte da criação. E é nesse ponto que nós somos especiais, mas no sentido de valor do nosso ser real, do nosso ser intrínseco, da nossa alma, da nossa essência. E não de ser mais elevado do que os outros, ser mais especial que os outros, ser mais inteligente do que os outros, ser mais do que, sabe? Esse ser mais. É o ser especial por simplesmente ser, que todos nós somos. Aí quando você encontra o seu ser especial, quando você fala assim, eu sou especial para a fonte, para mim, eu reconheço o meu valor natural, de merecimento, de nascimento espiritual, você consegue ver isso nas outras pessoas e transbordar esse amor sem julgamento, sem condenações, sem esperar algo em troca, sem medo de críticas, na paz, tá?
Um beijo grande. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha contribuído com a sua experiência aqui na Terra, para você expandir, para você encontrar cada vez mais o seu eu mais profundo, se conectar com a sua alma. Tchau, tchau.